Olá, eu sou a Márcia Bicudo. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos do Estoque ao Cliente, o futuro do supermercado. No episódio anterior, vimos como os dados de consumo são poderosos aliados para entender o comportamento do cliente. Então agora chegou a hora de transformar essas informações em promoções personalizadas e segmentadas que realmente geram resultado. Neste vídeo, vamos falar como as ferramentas e estratégias que permitem criar campanhas direcionadas para o público específico e como isso pode aumentar o engajamento e as vendas de forma significativa. E mais uma vez, acompanhada pelo expert no assunto, Maurício Freitas. Maurício, é um prazer ter você aqui conosco novamente. Eu que agradeço, sempre bom bater um papo, falar um pouco de varejo. Conte comigo aí, com o meu cliente para precisar. Então a gente já vai entrar logo nesse assunto que é extremamente importante para o supermercadista, trazer essas informações que são tão ricas e que tanto auxiliam o supermercadista no dia a dia. Qual a diferença entre uma promoção tradicional e uma promoção personalizada? Muito bom. A gente costuma falar assim, no trade, a indústria ela procura sempre acertar naquele investimento. E para acertar, você tem que ter alguma lógica. Então, quando você tem uma promoção baseada em quase nada, né, você vai acabar muitas vezes colocando desconto em um produto que já está com a performance boa, que já está com a margem legal, e você acaba usando esse desconto de forma alternativa ali, sem muita base. E aí você acaba até vendendo mais, você acaba queimando margem, mas você acaba vendendo mais e tá tudo certo. Agora a gente fala que personalizada é quando você olha para os dados, principalmente um termo que a indústria gosta muito, que é o JBP, que é um planejamento anual que a indústria tem de performance por produtos. E quando você faz alguma ação personalizada com a indústria, olhando o que a indústria quer naquele mercado, quanto que o seu fornecedor deseja ter de resultado na Páscoa, por exemplo. E aí, baseado no que esse fornecedor precisa, você faz alguma ação promocional focada nesse objetivo do fornecedor e, naturalmente, usa as verbas de trade que ele tem para poder compor sua margem. Então, acho que o grande diferencial de uma ação com dados, quando você olha para o que você quer, é o resultado final que a indústria tanto procurava. E aí, no caso, como você citou, né, a Páscoa como exemplo, você pode fazer uma campanha de não apenas um só produto, mas produtos que se ligam entre si por aquela data específica, ou se não for uma data sazonal, um produto que chama o outro, é isso? Exatamente. Isso a gente pode chamar de uma campanha personalizada. Personalizada. O personalizado pode ser de acordo com o cliente, então você personalizou uma promoção baseada no perfil de compra dele para aumentar o ticket médio, que a gente fala muito no CRM, né? Então eu sei que o perfil de consumo desse cliente é o vinho que custa ali 120, 150 reais a garrafa, eu sei que o açougue dele ele tem um ticket médio alto e eu posso incorporar ali nas promoções para ele um queijo, algo mais relevante na questão financeira. Ou eu posso personalizar para a indústria, que é assim, indústria, agora está chegando a Páscoa e você pode fazer o cross com muito produto que remete hoje ao chocolate. Então eu consigo chamar essa indústria para fazer uma personalizada para essa indústria e junto com ela conseguir aumentar as vendas. Bacana. Quais são os tipos de dados mais relevantes na hora de criar uma campanha personalizada? Minha opinião, ou segmentada, vamos dizer assim. Para a indústria, falando de indústria, né? Quais dados são mais importantes? O sellout que aquela ação teve. Então, assim, quanto que eu vendia desse produto antes da ação e quanto que eu passei a vender durante e após a ação. Acho que esse é um primeiro dado muito importante do ponto de vista da indústria. Do ponto de vista do varejista, é entender a margem que ele tem naquele produto. Então, quanto que ficou a margem dele antes dessas ações e depois. Lembrando que a ação de trade não necessariamente ele dá desconto no produto. Muitas vezes ele só faz uma divulgação mais efetiva e ainda tem uma verba complementar. Então, a margem dele tende a crescer. Então, com essa informação em mãos, o supermercadista ele consegue, vamos dizer assim, rentabilizar melhor porque ele tem
em parceria com ele, a indústria ali para poder trabalhar aquela ação. Exatamente. Pegando alguns exemplos, né, nós temos clientes no Brasil todo. Recentemente eu estava em Fortaleza, numa rede que é cliente nossa, analisando os dados JBP, ou seja, quanto que o fornecedor faturava naquela rede, vendia para aquela rede em março de 2024. Ok, tinha um número. Em março de 2025, o fornecedor cresceu 180%. Por quê? No primeiro trimestre desse ano, ele fez ações de trade muito efetivas, dentro de loja, usando o CRM, segmentou algumas campanhas. Então, esse dado de sellout, de resultado efetivo, resguardando a margem do varejista ou até aumentando ela, é o cenário perfeito. Perfeito. Existem ferramentas que automatizam esse processo? Você recomenda alguma ferramenta para auxiliar o supermercadista que nos assiste? Olha, acredito que ferramentas tem várias quando a gente fala do ponto de vista analítico, né? Eu acho muito bacana o varejista que consegue ter um BI, por exemplo, integrado lá no RP para que ele consiga ter em tempo real os dados do seu negócio para poder ter algumas ações. Segundo, eu acho que é muito importante você ter alguma ferramenta na questão do trade, que é para poder falar assim, beleza, eu tenho aqui os dados, agora o que é que eu posso fazer? Naturalmente, eu vou recomendar ao meu cliente, que consegue fazer isso hoje com maestria. E, em terceiro lugar, é muito a mentalidade, né, do varejista, de falar assim, bom, eu preciso pegar esses dados que eu tenho sobre qualquer categoria que seja, tentar entender qual tendência está acontecendo aqui para criar ações. Então, ter alguém responsável por isso, seja uma pessoa de trade, seja uma pessoa de CRM, ou às vezes fica dentro do marketing essas pessoas, mas olhar para trade, olhar para dados, fala que a criança tem que ter um pai, né? Tem que ter alguém no varejo fazendo só isso. Cuidando disso. Exatamente. Que são informações ricas, né? Muito ricas. Você vai compartilhar com a indústria e em cima dessas informações que você vai conseguir ou não aquela verba para poder fazer as ações. Sim, nós temos cases assim muito bacanas, por exemplo, no Paraná, região de Londrina. A gente tem clientes lá e como a meu cliente, a gente se relaciona com a indústria diretamente, a gente às vezes representa aquela rede de varejo para a indústria. Então, o varejista não tem trade, contrata meu cliente, nós vamos lá no fornecedor e falamos, temos aqui a oportunidade de Páscoa. E aí o próprio fornecedor fala assim, se for para a rede A, vamos fazer. Para a rede B, eu não vou fazer, porque a rede B não trabalha com dados, não tem muito planejamento. Só faz dizer assim, me ajuda com a verba aqui, e esse tempo acabou. A indústria hoje, para ela... Pede o auxílio sem levar a informação. Sem levar nada. Uhum. E esse tempo acabou, talvez em alguns momentos no passado, a indústria tinha muito esse negócio, me ajuda aí no meu aniversário de loja. Hoje, assim, me ajuda aí, não serve mais para nada, né? Hoje, quando o varejo traz dados, e assim, eu costumo dizer que nem precisa ser assertivo o final da ação. Eu tenho aqui sua participação hoje na minha rede. Vamos junto fazer essas ativações para tentar chegar aqui? Aí o varejista vai comprovar que fez aquelas ações. Se no final o resultado não foi 100% do esperado, mas ainda assim a indústria fica satisfeita pelo fato do varejista ter trazido números, se comprometido em fazer as ações, feito o comprovado, e aí muitas vezes você fala assim, poxa, a indústria vendeu só 15% a mais. Só que quando você olha no mercado, às vezes ela evoluiu. Então naquela rede ela cresceu um pouco, no mercado ela caiu. E o que fez esse resultado acontecer? A ação de trade. Ação de trade. Então o varejista precisa realmente utilizar os dados para ele ficar interessante para a indústria. E aí a gente já entra no mesmo assunto. Como que a gente consegue medir o sucesso daquela campanha? Então você, supermercadista, segmentou uma campanha, uma ação específica. Como que você consegue medir que aquilo deu resultado positivo, que aumentou a sua margem de vendas? Muito bom. Hoje, inclusive a plataforma da meu cliente, a gente faz isso. A gente busca lá no RP a informação do sellout. Mas no final, a gente vê hoje ferramentas de Scantec, onde a indústria ela sabe qual que é a participação dela naquela região, qual é a participação dela naquela loja. Então hoje, na hora que você consegue comprovar que após aquela ação o sellout aumentou X%, o indexador mesmo do sucesso da campanha foi aumentar a venda.
Então, assim, a curto prazo é o sellout de imediato. Então, assim, eu vendia 100 mil em fevereiro, fiz ações de trade em março, passei a vender 140. É o primeiro indicador. E o segundo é a recompra. Depois que eu fiz algumas ativações de trade e eu vendi mais naquele mês, e nos outros meses eu continuei na mesma média, significa que eu consegui conquistar novos clientes por causa do trade que continuam com a minha marca. Então, é o segundo indicador que a gente coloca, que é o quanto você mantém aquela venda maior. Significa que o cliente comprou o teu produto, aproveitou a oportunidade, viu uma gôndola diferente, levou e passou a recomprar. Então, a indústria dá muito valor para esses dois indicadores. Porque numa ação específica você pode apresentar um novo produto para o cliente ou você pode mostrar para ele que o produto vai entregar a ele algo que ele não estava esperando. Exato. Positivamente, ele passa a ser um comprador recorrente. Exato. Vou dar um exemplo assim, né? Até uma parte mais até engraçada. A CIMED, que é uma indústria muito famosa agora na farma, né? Tá lançando vários produtos de perfumaria. Então, eles conseguiram envolver muitas marcas, assim, muito bacanas, até para criança. Minha filha mesmo, tem o Carmed, que ela passa. E onde você vai agora, em drogarias, até em loja de departamento, tem o Carmed perto do checkout. E você começa a ver que essa compra ela fica recorrente, porque vai sempre lançando novas marcas. Então, já não existe mais o Carmed de uva, existe o Carmed. Então, assim, a partir do momento que você expõe bem o produto, você está indo fazer o seu fechamento de compra, você acaba vendo ali levando. Se ele está no ambiente natural dele, não está dentro de uma lógica de visibilidade na loja, você acaba não levando. E depois que o produto é bom, você conseguiu, através do trade, ganhar um cliente. O próprio cliente procura. Procurar. Então, esse é o principal indicador. Quanto que eu aumentei de sellout e como que está sendo a recompra. E qual que é os cuidados hoje que um supermercadista ele precisa ter para converter, né, para saber que as promoções que ele está fazendo ali, elas não serão convertidas? O que ele tem que fazer para que aquela promoção ela realmente traga conversão de venda? Legal. A principal coisa, Marcelo, é o compromisso. Então, assim, o varejista fechou com a indústria uma parceria, ele tem que executar. É o primeiro ponto. Hoje a gente sabe que no mercado, menos de 40% dos acordos são cumpridos. Isso faz a indústria ficar muitas vezes com receio de investir. Então eu falei para a indústria que eu vou fazer uma ponta de gôndola, eu vou colocar display perto do checkout, vou fazer uma postagem no Instagram e eu vou anunciar o produto na rádio da loja. Se eu de fato fizer essas 4 coisas e comprovar para a indústria, a chance de eu não vender ela é muito pequena. Porque você está expondo produtos de qualidade. Então, assim, o principal ponto é executar. Onde dá muito errado? Quando a campanha não tem o resultado esperado e a indústria fica ainda chateada com o varejo porque fala assim, não tem o resultado esperado, mas você executou metade do que você prometeu. Então, da parte do varejista, se certificar de que ele está com preço competitivo, que ele está cumprindo o que ele combinou com a indústria, e aí sim, ele vai conseguir ter efetividade. Caso contrário... Porque se ele cumprir todas aqueles acordos que ele fez, ele vai conseguir chegar no cliente de alguma forma. Com certeza, que é o principal aposta junto, né? A parceria mesmo com a indústria. Então assim, ó, a indústria fez o preço, fez o investimento de trade, você realmente colocou ela em locais estratégicos da loja. A partir do momento, vocês estão juntos, vocês vão colher o resultado juntos. O problema é, o que faz dar errado é quando não ocorre realmente a execução. Ou seja, o cuidado que deve ter é observar se todas as ações que foram ali acordadas junto ao seu parceiro, ela realmente está sendo respeitada e efetivada. Exatamente, esse é o grande ponto. Com as ferramentas certas, criar promoções segmentadas deixa de ser um desafio e passa a ser uma vantagem competitiva. Você fala direto com quem realmente tem interesse, e isso faz toda a diferença. No próximo e último episódio dessa série, vamos fechar com chave de ouro, mostrando como automatizar o gerenciamento de campanhas sazonais e garantir consistência nas ações ao longo do ano. Te espero lá!